Amém. Bom, continuando nossa escola bíblica do livro de Apocalipse, nós vamos agora partir para o capítulo número 2. Lembrando no capítulo número 1, algumas simbologias nos foram tratadas, nós determinamos aqui algumas coisas, não é isso? Determinamos que a interpretação correta das visões e tudo mais, ela é interpretativa porque o próprio Senhor Jesus assim determinou. Então nós que somos literalistas acreditamos que literalmente a Bíblia ordena que se interprete certas coisas. Agora, a interpretação correta, ela está de acordo com o que o texto diz. Então, por exemplo, no exemplo da semana passada, a gente aprendeu que as estrelas, não é isso? São anjos das igrejas, não é isso? E esses anjos são os mensageiros dos pastores. E entendemos que os castiçais são o quê? São as igrejas. Os castiçais representam igrejas e as estrelas representam pastores ou anjos, mas certamente representam pastores. Eu não sei se isso vai ser de grande relevância nesse capítulo 2, mas vai ter alguma relevância mais para frente. Então vamos para o capítulo 2. O capítulo 2 termina... Vamos lendo, né? Parece que tem uma relevância explicativa. Tem os anjos, né? Porque fala que vai tirar o cálice. Isso aí. Então vamos lá. O castiçal, né? Mas depois vão ter castiçais aparecendo também, né? Porque fala assim, se vai tirar o castiçal de você, o que eu vou tirar? A igreja. Isso. Vamos lá então, vamos ler. Capítulo 2, verso 1 diante, diz assim: escreve ao anjo, só um detalhe, esse capítulo, ele não é muito grande, tá? Então eu vou parando em cada igreja, vou ler a igreja, a gente para, discute a igreja, depois, tá? Vamos lá. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Então, é para escrever ao anjo. Quem é o anjo? É uma carta que João está escrevendo, né? Lembra disso? João que está escrevendo, orientado por Jesus Cristo, por intermédio de um anjo, a escrever essa carta a esse anjo. Como é que João escreve ao anjo? A gente aprendeu no domingo passado que o anjo aqui é o pastor. Então ele está escrevendo essa carta ao pastor da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que andam no meio dos 7 castiçais de ouro. Então, quem é esse? Deus. Deus tem na sua mão as 7 estrelas, ou seja, todos os pastores estão submetidos a Deus. Aqui, essas 7 estrelas, que são 7 igrejas literais, são uma alusão a todas as igrejas, né? A gente discutiu isso também no domingo passado. E as igrejas que são cristãs estão, então, submetidas a Deus. Não há hierarquia entre igrejas, não há líder, existe o pastor, é apenas um governador, um administrador, só isso. O verdadeiro líder é o próprio Senhor Jesus, como deveria ser lá no tempo de Israel, né? Porque eles decidiram ter um rei sobre si e não era. Deus falou que aquilo era uma ofensa contra ele, não contra o Samuel, né? No caso, né? Enfim, quer falar já alguma coisa? Só deixa um Deus que deixa muito claro para a gente que o pastor está à destra de Jesus Cristo, assim como Jesus Cristo está à destra de Deus Pai. Ele é no caso, esse governador, como você falou, gestor, né? Gestor da igreja, que está à destra de Jesus Cristo. Isso. E Jesus Cristo anda no meio da igreja. Isso. Assim como o pastor. Amém. Está, então, assim, não é bacana isso? Bem. Isso. É como, assim, e interessante, porque ele fala exatamente isso depois. Que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, e os castiçais são a igreja. Então o Senhor Jesus, ele está aqui no meio, mas ele não é o gestor, ele nos deixa livremente gerir. E o responsável por isso, a gente já está vendo aqui que a carta é escrita ao anjo, ao pastor.
Que está à destra de Jesus. Isso, é o braço, ele está ali para trabalhar. Ele está em todas as igrejas e tem o pastor. Meu Deus. Tá tudo bem aí? Tá, enfim, senta aí, senta, Sara, senta. Perdão, então o pastor é esse gestor, esse responsável à destra de Jesus Cristo, e Jesus Cristo habita na sua igreja. Amém? Isso é para já deixar claro como é que funciona a igreja. Então, de cara, as igrejas, todas que estão aqui, são igrejas, o quê? Independente. Também. Salvas. São igrejas salvas. Oi? Não, mas são igrejas que... Ele está dizendo aqui que ele anda anda nessas igrejas. Então, essas igrejas representam modelos de igreja que nós vemos hoje. Modelo de igreja, não serve só. Não, sim, mas tem coisas certas e erradas em todas elas. Tá bom, vamos lá então. Conheço as tuas obras. Então, o que ele está escrevendo? Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Então está falando das obras de quem? Da igreja. Então essas são as obras da igreja. Colocou à prova os que dizem ser apóstolos, são pacientes, trabalham, não suportam a maldade, né? E identificou os mentirosos, os falsos pastores, os falsos apóstolos, mentirosos. E sofreste, tem paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes. Então, é uma igreja que está sendo elogiada, não é isso? Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas. Então, vamos parar aqui no primeiro amor? O que é isso, Zé Renato? Explica pra gente aí, na sua visão. Do primeiro amor? Primeiro amor. Bom, aí tem dois grandes entendimentos, mas no meu entendimento diz respeito à salvação e à fé em Jesus Cristo. Para mim é isso. Como assim, a salvação? Salvação para outros, amor direcionado a outros, Tá. a Deus, né? Achei que tivesse falando da salvação individual. Não, aí levar a salvação. Ok. Né? Sim. Levar o amor, ter aquele primeiro contato com a salvação e amar ao próximo como que meio. Você vai se afastando disso para quê? Para a exposição dos falsos apóstolos, também extremamente importante, né? Para contar, para poder confrontar, debater, aprofundar nas doutrinas, mas se afastou muito daquele que foi o primeiro amor. Então você parou de universidade enquanto isso. Amém. Amém. É exatamente isso. Lá, para deixar claro, a Bíblia explica isso, tá? Então, como a gente vai interpretar algumas coisas, eu falei que eu não queria, e eu vou tentar não fazer isso, mas tem coisa que não tem como, né? Tem que sair do texto um pouquinho. Então, lá em Jeremias capítulo 2, verso 2, vou esperar chegar lá. Amém? Então, em Jeremias capítulo 2, verso 2, vai dizer, a palavra do Senhor dizendo, né, o profeta vai dizer, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da piedade da tua mocidade e do amor do teu noivado, quando me seguias no deserto, numa terra que não se semeava. E o que acontecia? Como é que era esse amor? Então Israel era santidade para o Senhor, e as primícias da o quê? Sua novidade, verso 3. Todos os que o devoraram eram tidos por culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, a casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel, enfim. Então, o que é o primeiro amor? As premissas da novidade. Ele era esse amor do noivado. Esse primeiro amor é o amor, lembrando que os casamentos na época eram arranjados, então a pessoa se encontrou, esse é o primeiro amor, acabou. Primeiro amor do noivado.
é aquele amor puro, ainda não casado, do noivado. E o que era esse amor do noivado? A primícia da novidade que clamava aos ouvidos de Jerusalém, de ouvido da cidade lá. Então, o primeiro amor, no meu entendimento, é justamente o evangelismo. É anunciar a salvação. O irmão Zé Renato trouxe aqui, que eu não tinha me atentado, e é verdade, que a igreja começou, então era uma igreja que trabalhava pelo nome do Senhor, né? E está certo, e começou a talvez ficar doutrinária demais, né? Expondo os falsos apóstolos, expondo aquilo, e que foi elogiado por Deus isso, legal, bom trabalho, sofrimento, paciência, determinar os mentirosos. No entanto, largou o primeiro amor, que é um risco que a gente corre. Exatamente. E tem mais uma coisa, Jesus ainda atenta ele, ao anjo da igreja, que ele fique atento sobre a possibilidade de cair em alguma dominância sobre o outro, né? Que são as doutrinas nicolaítas. Amém. Então assim, é bom você ter doutrinário, mas você não tem poder sobre outras pessoas, sobre outros apóstolos, sobre igreja, nem nada tipo. Passa a doutrina, mas não vai muito. Isso. Não esquece o primeiro amor. E em detalhe, é que eu só para corrigir, eu falei, mas premissas da novidade, o evangelho é chamado de boas novas. Então é só para fazer essa associação que eu não fiz. E realmente é isso, né? Trabalhar pelo nome, trabalhar pela doutrina, sem abdicar de ganhar almas para Jesus. E nem me preocupar com sua experiência dominando sobre as pessoas. Que é o que ele vai falar agora, né? Que é um outro elogio que ele vai fazer à igreja. Tens, porém, isto, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então, o nosso Senhor e Deus é um Deus que odeia algumas coisas, não é verdade? Isso, amém. Tem coisas que ele odeia. Dentre as coisas que ele odeia, são as obras dos nicolaítas. Amém. Isso é uma obra que Deus odeia. E aqui essa igreja está sendo elogiada, porque ela também odeia as obras dos nicolaítas. Irmãos, essas obras, elas não são descritas de forma clara em nenhum versículo da Bíblia. Tem um monte de gente que traz um monte de teorias sobre o que seriam as obras dos nicolaítas. Quando a Bíblia traz uma doutrina, que isso não fala isso, depois vai falar de novo, traz uma doutrina que não está explicada ao longo da Bíblia, a gente interpreta por ela mesma. Ela é autossuficiente. Eu entendo que Deus entendeu que ela é autossuficiente. Por exemplo, a Bíblia não explica em nenhum local o que é, ou melhor, explica o que é, mas não explica como é ou como deve ser feito o batismo. O batismo não tem nenhum texto dizendo, tem que fazer assim, mergulha dessa forma e tal. Não é explicado isso na Bíblia. E por não ser explicado, o que eu entendo é que Deus entendeu que a palavra por si só é autoexplicativa. Batismo significa mergulho. Então como é que é feito? Mergulhado. Mas tem que segurar assim, assado, é de frente, é de costas. Para mim é irrelevante. Pode ser mergulhado de qualquer forma, desde que seja totalmente submerso. Tá? É uma palavra autoexplicativa. Nicolaítas se enquadra nesse sentido também. Nicolaítas não tem explicação, mas significa dominadores do povo. A palavra nicolaítas significa dominadores do povo. Então, são as obras de dominadores do povo. Como é que são essas obras? Qualquer obra em que líderes ou pessoas querem dominar sobre o povo de Deus devem ser odiadas. Portanto, hoje, o maior exemplo que eu consigo trazer hoje sobre obras de dominância do povo são células, células e discipulados em geral. Esses trabalhos de discipulado, senta, um com um, você tem que ter alguém para discipular, você tem que ser discipulado por alguém. O pastor precisa ser discipulado por outro pastor, que precisa discipular outro pastor, e fica todo mundo num grande esquema de pirâmide de domínio.
Então esse para mim é o principal hoje visível, que é, que é principalmente utilizado desde o tempo da Igreja Católica. A Igreja Católica é exatamente isso. Tem o padre, tem o bispo, tem o arcebispo, tem o cardeal, tem o sei lá quem, até chegar lá ao Papa. E um submetido ao outro num esquema hierárquico de instituições que vão governando sobre todo. Então nas células também é assim. Tem a célula, tem o líder de célula, tem o coordenador de célula, tem o supervisor de célula, tem o pastor de célula, tem um monte de coisas relacionadas a isso que vão formando uma pirâmide de domínio sobre o povo, onde tudo está debaixo da tutela do pastor e esse pastor está debaixo da tutela de outras igrejas e assim sucessivamente. Isso para mim é uma obra odiosa, detestável, uma obra de domínio e domina mesmo sobre as pessoas, literalmente. Controla a vida das pessoas, domina, tudo gira em torno da igreja. Irmãos, a nossa vida gira em torno, em primeiro lugar, do Senhor. Esse local, ele é apenas um local para nossas reuniões, nada mais. Se a gente quiser se reunir todo dia, amém. E se não quiser, amém também, porque isso não é a nossa prioridade, a prioridade é servir ao Senhor. E como é que a gente faz isso? Lendo a Bíblia, buscando santidade, evangelizando e tendo comunhão com os irmãos. A gente pode ter comunhão aqui na igreja, a gente pode ter comunhão fora da igreja, aonde nós, do templo, né? Onde nós estivermos, somos a igreja, tá? Graças a Deus temos esse local de encontro. A gente pode ligar o ar-condicionado, tomar um cafezinho e pronto. Somos a igreja enquanto irmãos unidos com o propósito de falar ou servir a Deus de alguma forma, mesmo que esteja no meio. Certo. Mas não individualmente. Não. Deixar claro. Não. A igreja é a reunião de pessoas, né? Igreja significa assembleia, congregação. Só para deixar claro que... Não tem igreja sozinho. Eu sou a igreja em casa, sozinho. Não. Mas e online? Posso participar dos cultos online? Não. Tem que participar da comunidade local da igreja. Mas não tinha internet naquela época, agora tem. Então, a gente continua como deve ser naquela época, porque agora tem internet. É para a gente aprender mais, para a gente estudar mais, utilizar para o bem, não para a gente se isolar em casa. Bom, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Vou tentar acelerar, porque eu acho que a gente já perdeu muito tempo nessa primeira aqui. Se não der para terminar, a gente não termina. Tá? Ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então, nossa igreja batista, árvore da vida. Fala. Tem um detalhe que eu acho interessante e importante, por isso que eu vou voltar um pouquinho. Volta, não tem problema não. Volta quantas vezes quiser. Jesus Cristo falou: tenho, porém, contra ti, ao anjo, ao pastor, ao anjo, que deixaste seu primeiro amor. Amém. Ele é o braço direito. Ele está à frente como exemplo da igreja. Ele não age por dominância. Sim, não, ele faz tudo certo. Isso, mas ele é o exemplo da igreja. Isso. E ele abandonou. E quando Jesus vai repreender, ele não repreendeu a igreja. Amém. Ele repreendeu ao pastor, ao anjo da igreja. Amém. Por isso, irmãos, que quando você vê como é que é cruel para o pastor, por exemplo, vamos botar agora mulheres para pregar. É muito grave, irmãos. Que o culpado disso não são as mulheres. Amém. É o pastor. Eu acredito que assim, é um pecado, mas é um pecado de culpa exclusiva do pastor. Amém. Porque ele tem a autoridade de vetar uma coisa dessa. E não só a autoridade, como tem o dever. Então essa primeira igreja foi a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso é uma igreja boa ou má? Boa, uma igreja boa. Podia ser melhor, né? Podia estar evangelizando e ganhando almas. Agora vamos à segunda carta. A igreja de Esmirna. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Então, a igreja de Esmirna, o pastor, escreveu: quem está falando é o Senhor Deus, Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou. Né? Mas Jesus Cristo não é Deus, não. Ele era o primeiro e o último. E tem gente que diz que ele não é o alfa e o ômega, não. Ele é o Aleph e o Tav. Mas enfim, aqui, primeiro e último.
Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Não temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então, essa segunda igreja de Esmirna é uma igreja boa, Mar? Boa. Uma igreja excelente, não tem nada de ruim contra ela aqui, não é verdade? É uma igreja excepcional. E o que a gente vai aprendendo? As coisas que tornam uma igreja boa. Uma é apontar falsos apóstolos, dizer, demonstrar que são mentirosos, combater os nicolaítas, as obras de dominação do povo, evangelizar e também combater aqui, os falsos judaizantes, que tentam trazer para a igreja. Então, desde aquele tempo já tinha igreja querendo trazer coisa de judeu para dentro da vida cristã. E essa igreja foi especialmente elogiada pelo Senhor. No entanto, na carta tem um alerta. Vocês que combatem esse combate são os que serão perseguidos pelos judeus. E vão sofrer danos, tem que ser fiel até a morte. Ou seja, vai morrer mesmo. Então, amém. Se isso... Fala. Interessantes, são dois pontos interessantes que você está falando. Um é que essa mesma fala que é direcionada à igreja de Esmirna, que é uma igreja boa, no versículo 11, Jesus diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então não é só para Esmirna. É para todas. Para quem duvidou de que era só para aquelas 7 igrejas, é para todas. A gente já tinha visto semana passada, mas é para todas as igrejas. Para a gente. Essas 7 igrejas vão demonstrar, são igrejas reais que existiam na época, que tinham acertos literais e erros literais, e que Deus escolheu, não eram as únicas 7 igrejas, tinha um monte de igreja. Deus escolheu essas igrejas a dedo como exemplo para servir a todas as igrejas. Amém. Então, essa igreja tinha um bom trabalho de combater os judaizantes. Tá? Esse deve ser o nosso trabalho. E o outro segundo ponto que a gente ele diz ali, Jesus, as igrejas. Conheço as tuas obras, tribulação e pobreza. E aí a gente olha para a nossa igreja e fala assim: conheço as tuas tribulações, o trabalho e que vocês são pequenos. Aí ele parece, mas tu é rico. Mas vocês estão cheios de obras para Deus. É mais ou menos esse contexto, mas vocês estão cheios de poder. Até essa fala demonstra o perfil da igreja. Por exemplo, eu tendo a entender que a igreja de Éfeso era uma igreja maior. Exatamente. Porque tinha um monte de doutrinas sendo combatida, um monte de coisa, e isso fez com que as pessoas parassem de estar evangelizando, porque está cheio a igreja, os caras têm muito trabalho, foram assoberbados ali pelo trabalho. Já a igreja de Esmirna parece uma igreja bem pequena. Estão combatendo lá contra os judaizantes e o Senhor está falando: vocês vão ser perseguidos. Pobrinhos, pequenos, mas na verdade eles são ricos. Por mais que sejam pobres, são ricos. Amém. E tudo isso é ensinamento, tá? Beleza. Vamos à terceira igreja agora. Jesus Cristo, ele olha para a igreja lá que é pequenininha, que é pobrinha, que não tem nada, mas que está fazendo um trabalho muito bom ali para Cristo, né? Exatamente. Não, e pensa bem, olhou para uma igreja pobrinha e falou assim: olha, vocês vão ser o exemplo de modelo para estar na Bíblia, para todas as gerações futuras de igreja aprenderem com vocês. Amém. Não é legal isso? Sensacional. Para você ver como é que a gente não faz ideia daquilo que a gente faz nessa terra aqui como igreja também. Nós somos também exemplo para as futuras gerações. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 50 anos, os frutos dessa igreja. A gente está aqui cavando. Amém. Cavando, regando, podando, e vamos ver o que vai acontecer depois. Amém? Beleza. Terceira igreja, verso 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Então que espada aguda de 2 fios é essa? A própria palavra de Deus. Conheço, isso a gente viu no domingo passado também, essa ilustração do que seria essa espada.
Conheço as tuas obras e onde habitas, o que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas, então, primeiro aqui, né, elogiando a igreja, que é uma igreja que sofre literalmente perseguição, tá? Então, nesse tempo, nem todas as igrejas estavam sendo perseguidas, não é isso? A igreja de Éfeso não estava sendo perseguida, mas a igreja de Pérgamo estava. Hoje em dia é assim também. Tem igreja que está sendo perseguida. Tem igreja de gente que a gente acompanha que os caras tacaram fogo na igreja. Tem igreja que os caras acessaram a conta, roubaram todo o dinheiro da conta, né? Você soube disso? Lá nos Estados Unidos? Teve igreja aqui nos Estados Unidos. Então tem igreja sendo perseguida, hoje em dia, tem igreja que não está sendo. Graças a Deus nós não estamos no time das perseguidas. Verso 14. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Então, depois eu entro nos nicolaítas, né? Então tem essa doutrina de Balaque aí. O que seria isso? Alguém se propõe a dizer? Não? Olha, tem muita gente... Quer falar? Tem muita gente que tem muita teoria sobre isso aqui, tá? O que eu penso é o seguinte, porque Balaque foi um personagem curioso, né, da Bíblia, né? Ele fez várias coisas boas, fez coisas ruins e acabou entregando, né, o povo de Deus nas mãos dos inimigos. Mas o que eu penso aqui, o que está sendo destacado é o que a gente deve reter. Porque assim, Balaque fez um monte de coisa. Então se você pegar lá Balaque e ver tudo que ele fez, você pode acabar perdendo o que está sendo escrito aqui. Porque ele falou de Balaque, deu exemplo? Deu. Só que ele deu essa doutrina de Balaão, qual ensinava Balaque, e já explicou qual era. Então qual era essa doutrina? Lançar tropeços diante dos filhos de Israel. Qual eram os tropeços? Não diz, mas diz o resultado esperado, que eles comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Então, o que é essa doutrina? Coisas que fazem com que os cristãos adotem a idolatria, tá? E façam fornicação. É relativamente fácil, porque aqui diz o seguinte, né? A doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a essa. Então, alguém que tecnicamente diz ser profeta, né? E que ensina outros de fora a lançar tropeços dos verdadeiros cristãos. Então, por exemplo, um pastor vai lá e abençoa o Bolsonaro. Isso, é um bom exemplo. Assim, eu tenho uma profecia que você vai fazer isso e aquilo outro. Isso vai ser grande. E essa pessoa se volta, essa pessoa que vai abençoar se volta e quer mais precisa, quer mais poderes e milagres acontecendo na vida dela, começa a lançar tropeços contra quem? Contra quem são verdadeiros filhos de Deus, que falam, inclusive, para isso está errado, isso não existe. Então o exemplo por exemplo, né, o rapaz vai lá e abençoa o político, Bolsonaro vai salvar o Brasil e não sei o que, tal, tem uma profecia, a palavra profética aqui. O que isso causa? Isso é uma doutrina de um falso profeta que, como é o caso aqui de Balaque, né, que anunciava a doutrina de Balaão. Então já fica claro, é um falso profeta. Mas que ele fala algo que faz com que as pessoas que são salvas acreditem naquilo. Então, por exemplo, fica todo mundo comendo do fruto da idolatria, ou seja, idolatrando Bolsonaro. Não, ele tem que salvar, ele tem palavra profética. Por exemplo, nessa área de política tem um monte, né? Tem aquele que é Glória a Deus, como é que é o nome dele? Foi o candidato a presidente, esqueci. Puxa vida, esqueci o nome dele, é famoso.
foi candidato a presidente também. E ele falou, né? Pegou a Bíblia lá, sacudiu no debate, porque eu vou ser o presidente, tal, Deus tem uma profecia e tal. Não foi. Um falso profeta. Esse é falso profeta de cara. De cara, mas as pessoas acreditam nele até hoje. Então, comem do sacrifício da idolatria. Agora, o que é curioso? Que isso faz com que as pessoas forniquem. Até nesse exemplo, também faz. Por quê? Porque quando chega nesse estágio, por exemplo, do Bolsonaro, o Bolsonaro, ele pode fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Que os crentes que idolatram ele vão passar pano. Ele pode fornicar, ele pode fazer qualquer negócio, vai todo mundo passar pano. Essa doutrina que faz com que, por exemplo, eu tenho um amigo meu que ele não é cristão, ele vive de noitada, e eu encontrei ele na saída de uma igreja, da maior igreja da cidade. Encontrei com ele na rua. Aí encontrei com ele lá, isso já tem alguns anos, era até no outro local. Encontrei com ele na frente, aí falei com ele, pô, cara, legal, tá na igreja? Perguntei, né, inocente. Aí o que ele me respondeu? Claro, que é o melhor lugar para pregação, vamos dizer assim, né? A igreja, tá lá. Então uma igreja que estimula isso, onde o não crente vai para lá para isso, tá aqui, doutrina de Balaão. Está fazendo, com certeza dentro daquela igreja está explodindo fornicação, adultério, todo tipo de perversão moral. Amém. Com certeza. Então isso é algo que Deus está anunciando que tem contra aquela igreja e contra aquele pastor. É um erro daquela igreja e a culpa está no pastor. Tá? As pessoas, irmãos, quando Moisés subiu lá, a montanha lá, Arão ficou lá embaixo, né? Arão ficou lá embaixo. E o povo fez o bezerro de ouro lá, né? É a mesma coisa, o culpado maior é Arão, né? Ele que tinha que impedir aquilo ali. Ele que tinha que combater aquilo ali. Ele deixou frouxo, a galera vai até as últimas consequências. O povo é assim mesmo. Por isso que eu fico em cima de vocês. E tem que ser chato. Amém? Amém. Tá bom. Assim tens também, aí é uma consequência que uma coisa está ligada à outra. Não se preocupou com isso, não se preocupou com o pecado, não se preocupou em idolatrar pessoas e coisas. Olha o que vai acontecer. Assim tem também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, que eu odeio. Então, além disso, essas igrejas estão cheias de dominação do povo. E estão mesmo, estão? Sim. Cheias de programas de crescimento de igreja, de técnicas de não sei o que lá, de curso de um monte de coisa, porque isso vai dominando os povos. São as práticas dos nicolaítas, a qual Deus odeia. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Então, como que Deus batalha contra aquela igreja? A palavra de Deus. Só a ideia de você não é livre, você não é salvo, te coloca numa servidão, numa dominância com o outro, de quem tem aí o caminho e as chaves para que você vá para o céu. É verdade. É verdade. Quando um pastor prega, isso é um excelente exemplo. Quando um pastor prega assim, por exemplo, olha, se você não se arrepender dos seus pecados, não ficar se arrependendo, você não está salvo. Ou se você se afastar da igreja, você caiu da graça. São esses termos que são usados. É uma prática de dominação, uma prática que Deus odeia. Amém. Odeia. E com todo respeito, eu também odeio, acho odioso, acho absurdo, escandaloso, ofensivo. Enfim, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer darei de comer o maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então, irmãos, preparem-se para receber o novo nome. Amém? Seu nome está lá escrito no livro da vida, entre parênteses, novo nome. Ninguém sabe ainda. Bom, essa igreja de Pérgamo é uma igreja boa, Mar? Ah, não, é boa. É uma igreja mais ruim, né?
Tá mais para ruim, tá mais para ruim. Né? Agora aqui fala, algumas poucas coisas tem contra ti. Quer dizer, parece fazer algumas coisas muito pouco, muitas coisas boas. Não, porque eles morreram por Jesus ali, né? Porque a igreja do capítulo 3 ela é mais cruel. mais complicadinha. Vamos lá então. Então, verso 18. Quarta igreja aqui, ó. Tiátira. E ao anjo da igreja de Tiátira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo e os pés reluzentes ao latão reluzente. Tudo isso a gente já viu domingo passado, esse simbolismo, né? Só está discriminando para cada igreja. Eu conheço as tuas obras e amor e serviço. Só um detalhe, essa discriminação a gente não vai aprofundar, mas talvez, domingo passado, vou deixar em aberto, domingo passado nós fizemos uma descrição desses simbolismos, que seriam esses simbolismos, né, de Senhor, dos pés, de tudo, né? E talvez tenha alguma relação com aquela igreja, né? Eu sou o alfa e o ômega, eu sou o que tem os pés de latão, talvez isso tenha alguma alusão, sou eu que estou falando isso. Agora, isso quer dizer uma alusão boa ou má? Que aquela igreja defendia aquilo ou era contra aquilo? Eu não sei, então eu não vou falar, tá? Mas se alguém quiser um dia estudar mais, fiquem abertos aí. Eu conheço as tuas obras, amor e serviço e fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Então, que tipo de igreja é essa? A igreja que deixa a mulher pregar, tem dúvida disso? Não. De forma clara, mulher pegou o microfone, começou a ministrar lá, a falar qualquer coisa. Essa igreja está, vamos dizer assim, deixando Jezabel ensinar e enganar os servos. De forma bem clara, isso aqui não tem dúvida. É isso. Toda mulher pregando está debaixo do espírito de Jezabel. Na igreja, pregando na igreja. Interessante que a igreja deles faz as coisas, continua fazendo as primeiras obras. Isso. As outras não são mais que primeiras. Isso. Mas está lá no longo. Interessantíssimo isso. Inclusive, eu disse que tem um braço. Olha que interessante. E dei tempo para que se arrependesse. Ou seja, não é como se começou uma coisa pastora que vamos deixar a mulher pregar aqui, pastora, mas Deus dá um tempo para você aquela igreja se arrepender ainda. Para você ver, então, porque, por exemplo, vamos supor, eu chego aqui e falo assim, irmã, vem pregar hoje. Aí Deus vai olhar para mim e falar assim, e começou. Agora estava indo tão bem. Ei, chamou Jezabel. Vou dar um tempinho para ver se se arrepende. E o que é curioso é que nessas igrejas o que acontece é sempre a mesma coisa: fornicação, idolatria. É claro que não vão se arrepender, porque essas mulheres se tornam ídolos. As pessoas começam a admirar demais as mulheres. É impressionante, né? Curioso. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Então, a quem deixa a mulher pregar e ensinar está adulterando com ela. Amém. Mas está adulterando como? Adulterando contra a palavra de Deus. Amém. Né? Porque não pode. E destruirei com morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Quem é que sofre com o pecado das mães? Sempre. Os filhos. O marido sofre junto, né? Porque vai perder os filhos ali. Então vai destruir os filhos, e é assim que acontece. Uma geração, como tem lá o exemplo de Josué, no livro de Josué diz isso. Veio uma geração que não temia Deus e tudo aconteceu, e até que Deus levantou outra pessoa. É cíclico. E é exatamente. E você olha nessas igrejas,
as crianças que nasceram na igreja, tudo se desviando, tudo se perdendo, tudo se tornando reprovado. Por quê? Porque deixou mulher pregar, e com isso entrou a fornicação, com isso entrou o adultério, com isso entrou toda a perversidade, até que eles vão se tornando reprovados. Amém. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiátira. Então, em Tiátira, quando diz restantes, para mim, eu entendo, posso estar enganado, tá? Eu entendo que nessa igreja é uma igreja misturada. Tem gente salva, tem gente não salva. Esses restantes são os que ainda têm salvação. Cadê? Aos restantes que estão tirados, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Entendeu? Então, dentro daquela igreja tem gente que não gosta daquilo. Não tolera, está ali, aceita, mas não gosta. Esses são os restantes ainda salvos. Senta, Sara. Acabou a luz. O vídeo continua. Espera aí então que eu vou pegar um celular para enxergar, que eu não estou vendo nada. O celular está aqui. Amém. 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 Disse Deus, haja luz, e houve luz. Muito bem, me perdi. Da doutrina Tá, outra. Então esses que não suportam essa doutrina errada de mulher pregando, Deus não vai colocar outra carga sobre eles. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Então o pouco que você tem de fé e de tudo mais, retende-o. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei o poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai. Então, isso aqui é importante a gente frisar, porque vai ter interferência lá na frente. Quem ele está dizendo que vai reinar com vara de ferro aqui? Ó, ao que vencer e guardar até o fim das minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá. Aos salvos. Esses aqui que se mantiveram fiéis vão governar com vara de ferro. Lá na frente vai dizer que quem vai governar com vara de ferro? Jesus Cristo. Então nós, aqui já está introduzindo algumas doutrinas, nós os salvos reinaremos com Cristo. Então vai ter uma discussão na frente de ressurreição e tal, aquela coisa toda. Já está avisando aqui, ó, essa galera que é salvo vai reinar com Cristo. Agora presta atenção, muito importante. Olha como é que ele vai terminar aqui, hein? E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, as igrejas que tem gente salva vão reinar com Cristo. Não é isso? Perfeito. Isso é difícil de entender, não, né? Isso quer dizer que a nossa igreja vai ter gente que vai reinar com Cristo? Todas as igrejas, que são igrejas genuínas, vão ter gente que reinarão com Cristo. Até os últimos tempos, não é isso? Sim. Porque isso aqui só acaba quando ele volta. Quando volta. Por isso que ele diz nas igrejas, nas cartas, eis que venho em breve. Então, até que Jesus Cristo volte, terão gente nas igrejas que vão reinar com ele com vara de ferro. Isso já é um vislumbre daquilo que se diz a respeito de arrebatamento. Ou seja, até que Jesus Cristo volte, enquanto Jesus Cristo não voltar, não tem arrebatamento. Não é isso? Não tem, enquanto ele não voltar, não tem arrebatamento. Como é que funciona quando ele voltar? A gente vai ver lá na frente. O que fica claro é, não tem como ter um arrebatamento agora, ficar sem igreja, e daqui 3 anos e meio aparecer Jesus Cristo. Tem como? Não tem como. Quando haver o arrebatamento, Jesus Cristo já voltou. É uma coisa só. Amém? Então esse eu vou pedir para Samuel, desliga para mim o vídeo, por favor. Pedir para encerrar.